aqui é a Vanessa da Integração. Obrigada pela presença de vocês. Vou deixar a lista de presença, tá? Aqui no chat. Se vocês se sentirem à vontade, a gente depois vai enviar alguns conteúdos gratuitos para vocês, tá? Obrigada pela presença. Obrigado, Vanessa. Então, vamos lá. Pessoal, boa tarde, oficialmente. Eu sou Fábio Eutz, eu sou o Head da Escola de Liderança da Integração, da Escola de Liderança e da Escola de Comunicação, da Integração Escola de Negócios. E este é um assunto muito legal, até porque é um assunto novo, teve toda aquela onda de inteligência emocional e agora a gente está no agilidade emocional, que é uma forma diferente de ver as coisas. Não invalida a inteligência, mas é um ângulo um pouco diferente. E a gente diz que a maioria das pessoas, né, quer eliminar da sua vida qualquer incerteza e imprevisibilidade. A gente luta para isso, para eliminar incerteza e imprevisibilidade. Mas não parece ser isso que o mundo está nos oferecendo, né? Então, naturalmente, quando a gente não tem certeza nem previsibilidade, as emoções ficam mais à tona e a gente precisa aprender a lidar com elas, precisa aprender a dominá-las e trabalhar com elas. Não adianta tentar eliminar. Eu brinco que nós não vamos virar uma mesa, não tem jeito, né? Nós precisamos aprender a lidar com as emoções. E uma coisa interessante é que a gente vem tentando lidar com as emoções desde a infância, né? Eu acho engraçado quando eu vejo uma criança se atirando no chão, chorando, ela está tentando lidar com ela mesma e com os pais, né? Aliás, diante de não conseguir, na frustração que ela queria, etc., ela se atira no chão e chora, grita e tal. E é engraçado de ver, ela está tentando lidar com a frustração dela, ou seja, não terei esse brinquedo que está na prateleira da loja. Meus pais não vão comprar. Então, ela tenta lidar. E desde a infância, a gente vem tentando lidar com essas emoções. A gente vem aprendendo, vai mudando fases marcantes como a adolescência. No trabalho, você tem que lidar com frustração, com a autoestima, com conflito, com raiva, com inveja, com todas essas emoções que o mundo nos deu, né? E que estão no ambiente de trabalho. O trabalho é onde a gente mais é testado por essa série de coisas, né? No mundo atual. É claro que tem a vida pessoal, tudo relacionamentos, mas no trabalho é muito forte tudo isso, porque tem um clima de competição, de alguma forma existe competição, existe sucesso, insucesso, né? Certezas, incertezas, a nossa autoestima sobe e desce dentro do trabalho. Fechei um projeto legal, alguma coisa legal, minha autoestima vai lá em cima. Não foi aprovado o que eu estava trabalhando, mudou prioridade, a minha autoestima vai lá embaixo, né? Estou com inveja de você, Karine, tomando um suco maravilhoso aí, né? Parece suco. Água, tá bom. Só o copo que é amarelo. A minha fantasia, eu já imaginei um suco de manga com abacaxi, acerola, não é. É só o copo. Não estou mais com inveja, porque eu também tenho água, tá? Viu? De repente, a inveja foi uma emoção que apareceu em mim, né? Estava quieto aqui conversando. Nossa, vi aquele copo amarelo, imaginei um suco gelado. Eu adoro suco de frutas, né? Viu? A inveja apareceu. Então, as emoções aparecem na nossa mente, né? E a gente não sabe muito bem como lidar. Então, desde a infância que a gente vem tentando lidar com isso. Desde a infância que a gente vem tentando lidar, aprende com algumas, mas sempre tem emoções novas, desafios novos, coisas diferentes para a gente fazer, né? E a emoção é uma mistura de coisas mentais e fisiológicas, por isso que a gente fica com calor quando está com raiva, parece que a temperatura do corpo aumenta, é uma coisa engraçada, né? Quando a gente está com medo, sente frio. Então, é uma mistura fisiológica, endurece a barriga, dá dor de cabeça, é uma interação muito engraçada de coisas que acontecem com o nosso corpo diante das emoções.
E a gente tem aquela ilusão que disfarça, né? Que ninguém está notando, só eu, mas todo mundo está vendo. A gente disfarça um pouco, em parte, né? Mas não consegue disfarçar tudo, é claro, né? E, de uma certa forma, as emoções têm uma exterioridade, né? Elas são visíveis. A emoção aparece no tom de voz, na aparência, na postura, no olhar, né? Elas são comunicacionais, de algum modo, né? A gente comunica a emoção que está sentindo, por mais que a gente tente fazer cara de paisagem, a gente passa um pouco da emoção, né? Se você está frustrado com alguma coisa, irritado, você maneira o tom de voz, mas ainda sai um pouquinho de irritação no tom de voz. Seja no gesto, no olhar, na maneira como, na postura, aparece. Então, as emoções têm essa exterioridade, essa coisa bem complexa, né? E a gente nascemos com um sistema grande de emoções e a gente tem emoções positivas e negativas. Há controvérsias no mundo científico sobre o número de emoções. Um grupo de cientistas muito bons diz que nós temos em torno de 54 emoções diferentes. E tem grupos de cientistas outros que diz que nós temos em torno de 11 famílias de emoções, porque eles dizem que ódio, raiva, ira, está tudo na mesma família. Então, eles separam por famílias, né? Não importa quantas, algumas são bem difíceis de lidar, de digerir e tal. Então, dentro desse menu todo, nós temos emoções positivas e emoções negativas, né? As positivas são legais, né? Nos ajudam na saúde, satisfação, prazer, né? O orgulho, todas essas, né? Ajudam na nossa saúde, é claro, né? E as negativas tendem a prejudicar um pouco a nossa saúde, a mexer com a nossa cognição, não é com a inteligência, com a cognição, com o processamento. Por exemplo, quando eu estou sentindo uma emoção negativa, eu tendo a ficar mais limitado cognitivamente. Eu não penso tão bem, eu analiso tantas alternativas. Por exemplo, vou pegar a Daniela ali, né? Eu e a Daniela estamos discutindo e eu estou ficando profundamente irritado. Eu não consigo pensar em alternativas de resolver o problema, alternativas para contornar o ponto de vista da Daniela, para trazer contra-argumentos, etc. Então, a emoção é uma coisa tão forte que ela limita a nossa cognição. É uma tendência. Diante de emoções fortes, eu limito bastante as alternativas que eu tenho de enxergar as coisas, de avaliar e de discutir. Sabe aquela pessoa que quer ir no banco e passa na porta, tranca, daí tira o relógio, volta. Passa na porta, tranca, tira a moeda, volta. Passa na porta, tranca, tira o cinto, tal e tal. Tem gente que acaba tirando toda a roupa. Tem um surto lá, um mini surto, e fica nu na porta do banco. Isso não vai acelerar em nada o processo de ele entrar aí no caixa. Pelo contrário, né? Perdeu o maior tempo da vida. Mas naquele momento a emoção foi tão forte que ele não conseguiu usar a cognição. Ora, se eu quero entrar rápido, tirar a roupa, não vai me ajudar. Só vai atrasar mais ainda, né? E dificultar as coisas, vou perder toda a tarde com polícia, seja lá o que for. Então, a gente tem esta coisa de que a emoção muito forte, principalmente as negativas, atrapalham a nossa cognição. Que pena, vamos viver sem emoção? Não tem como, né? Por quê? Porque se eu quero influenciar, eu preciso ter uma certa conotação de emoção. Eu não consigo influenciar só por argumentos lógicos, né? A gente sempre precisa de algum cunho, algum caráter emocional para a gente definir, para conseguir influenciar as pessoas, para conseguir mobilizar, para conseguir convencer. Mesmo que eu esteja apresentando uma planilha de Excel para o meu diretor, eu vou ter que passar uma certa emoção, um certo otimismo para ele acreditar, ou para ele querer ver a planilha. Então, por mais que a gente tente afastar as emoções da nossa vida, não dá.
A gente precisa delas para influenciar, para liderar para tudo isso. E, pessoal, o que acontece? As emoções, a nossa programação, as emoções são motivadoras da nossa condução humana. São motivadoras da conduta humana, né? De acordo com a emoção que eu estou sentindo, eu faço algumas coisas, né? Por exemplo, se eu discutir com um colega, tal e tal, eu acabo evitando o colega, eu acabo não passando uma informação que eu poderia, eu acabo não ajudando. Ou seja, uma emoção que eu senti, que foi raiva dele, inveja, seja lá o que for, acabou conduzindo a minha conduta humana. E isso é meio inconsciente, né? Isso vem e a gente não se dá conta. Então, a gente está sempre meio refém das emoções, né? Está sempre... Por exemplo, aquele trabalho que eu estou inseguro de fazer, eu evito até o último dia e deixo atrasar. Só porque eu estou me sentindo inseguro com ele. Então, as emoções conduzem um pouco a nossa conduta humana. Não é para assustar ninguém, tá bem, pessoal? A gente tem domínio, é legal, mas elas motivam um pouco o nosso jeitão de ser, a nossa maneira de funcionar, e a gente é um pouco refém dessas emoções. E o que acontece, começando a entrar em agilidade emocional agora... Hoje, no mundo do trabalho, nós lidamos com um leque muito grande de experiências emocionais. A gente chama de experiência emocional. Numa reunião, eu tenho muitas experiências emocionais, boas, ruins, vai e volta, né? Experiência emocional, esse contexto de sentir, de processar, de tentar mudar, de reverter. Então, são experiências emocionais que a gente tem. E no mundo corporativo, o leque de emoções é muito grande, né? A gente sente um leque de experiências emocionais absurdo no mundo do trabalho, né? Cada um pode contar o que sentiu. Nossa, eu senti vontade de matar mesmo a pessoa, né? E não fui só eu, deve ter mais gente aqui, né, que sentiu vontade de matar, né? Não, entre pensar e fazer, aí que está a agilidade emocional. A gente não fez, mas pensou, né? Nossa, se um avião atropelasse essa pessoa, seria legal agora, né? Como seria se essa pessoa tivesse amordaçado e parasse de falar bobagem agora, né? Então, a gente pensa, né? É humano, a gente tem a mente para pensar. Então, no mundo do trabalho, temos um leque de experiências emocionais absurdo, né? Imenso, emoções diferentes, e a gente precisa lidar. E o que acontece com essas experiências emocionais quando a gente tropeça, né? Tropeça é uma palavra que eu gosto. A gente tropeça quando a gente é capturado por esses pensamentos, né? Por exemplo, vontade de matar o meu colega, né? Porque ele está me boicotando tal e tal. Quando eu começo a agir boicotando ele, eu fui capturado pelo meu pensamento, né? Vou dar um exemplo legal de captura de pensamento. Estou preparando um projeto para apresentar lá para a diretoria, para a gerência, seja para quem for, preparo, legal. Chego no dia, vou apresentar. Daí, um colega começa a questionar. O outro diz que acha que não vai dar certo, né? O outro argumenta, e daí ninguém me ouve mais, ficam debatendo, enfim, o projeto não foi aprovado, né? Que emoção eu sinto? Fracassei, eu não sou bom em apresentações, eu não deveria ter feito isso, deveria ter pedido para o meu chefe, eu acho que eu não consigo. Então, tudo isso são pensamentos que passam na minha cabeça, é natural, né? Errei. Assim como eu digo, meu colega sacana ter perguntado aquilo, passam muitos pensamentos. Qual é o tropeço? É quando eu sou capturado por ele e digo, não vou apresentar mais porque eu não sou bom. E isso fica consolidado na minha cabeça, né? Ou seja, a partir de um pensamento eu fui capturado. Não faço mais apresentações porque eu sei que não dá certo, né? Ou então eu penso, este colega está contra mim, porque ele fez uma pergunta crítica que derrubou meu projeto. E daí já fico inimigo dele, né?
Mantenho a parte social, mas evito falar com ele, não converso, né? Por quê? Porque, de alguma forma, eu fui capturado pelo meu pensamento, né? Então, a gente está falando de agilidade emocional. Pensar não tem problema nenhum. Sentir raiva, ódio, achei que eu não faço apresentações bem. Perfeito, posso pensar tudo isso. O tropeço acontece quando eu sou capturado por esse pensamento e acho que ele é verdade, por essa emoção e acho que ela é verdade, né? Então, a gente vai ver a necessidade de decifrar um pouco as emoções, né? Eu poderia, tudo bem, eu me senti mal porque apresentei mal, não aprovaram e tal. Agora eu poderia pensar, alternativa, o que eu posso fazer melhor na próxima vez? E se eu tivesse me preparado melhor, que de outra forma eu poderia ter apresentado? Então, o que aconteceu? Por que aconteceu esse tropeço? Porque eu fui capturado por algum pensamento, sentimento ou emoção. Não tem como não sentir. Eu fui mal na apresentação, eu vou sentir, né? O colega foi super crítico com o meu projeto, foi. Não tem como eu não ficar com raiva dele. Então, agilidade tem a ver com sentir tudo isso e decifrar e tentar trabalhar isso, né? Sim, Fábio, a Fernanda tem uma dúvida. Ela falou, Fábio, como não nos deixar captar pelo pensamento? Você já quer a Capturar, né? Capturar pelo pensamento. A gente já vai mais para o final, eu vou dar a fórmula da agilidade emocional, tá, Fernanda? Fica tranquila. Te dá uma receita super fácil. Mentira, você vai ter que pensar bastante, tá? Mas a gente vai chegar nos 4 passos da agilidade emocional, tá? Legal. Então, pessoal, a gente diz, respondendo um pouquinho a Fernanda, que emoções são dados, não direcionamentos. Sentir raiva do colega é um dado que eu preciso analisar, não um direcionamento. Se você não gosta dele, dê uma surra nele. Não, não é um direcionamento, né? A emoção, eu fracassei na apresentação, não fui bem. É um dado que eu preciso analisar. Eu não trabalhei direito, eu não me preparei, eu realmente preciso treinar mais. É um dado, não é um direcionamento que eu me proíbo de fazer apresentações daqui para frente. Eu vou ter que pensar isso, vou ter que, de alguma forma, né, repensar essa situação. Então, emoções são dados, não direcionamentos, né? A gente diz que a agilidade emocional tem que distinguir a distinção entre o que eu sinto e como eu escolho atuar. Esse espaço que é a agilidade emocional, entre o que eu sinto e como eu vou escolher atuar, né? Por exemplo, do meu colega, vamos falar rapidamente, que fez uma pergunta crítica, né? Eu me senti mal, senti raiva dele. Agora, como eu vou atuar é uma escolha, que depende da agilidade emocional. Eu poderia dizer, legal, esse ponto é bem crítico mesmo. Você tem alguma ideia para ajudar a fortalecer o meu projeto? Pronto, devolvi. Fábio, eu não sei se algumas palavras com o passar do tempo elas vão ganhando uma ênfase um pouco maior. Eles estariam mudando essa nomenclatura de inteligência emocional para agilidade emocional ou há uma diferença? Porque a inteligência emocional seria o sentir, e muitas das vezes você não tem como controlar, você vai sentir. Então, entende-se que inteligência é o sentir, mas o que você vai fazer com aquela emoção? Mas e a agilidade, que me pareceu praticamente a mesma coisa? Não, na verdade a inteligência emocional é bem diferente, vou te explicar, Karine, né? Até interessante esse que você trouxe. A inteligência emocional, você saber processar as emoções. Agilidade emocional é um método específico para você lidar com as suas emoções. É de uma psicóloga sul-africana, chefe do departamento de psicologia de Harvard, que ela trouxe essa nova teoria. Claro que ela foi legal, deu um nome diferente e não buscou muitas referências no inteligência emocional. Ela trouxe um ângulo diferente. Quando a gente chegar no modelo, você vai ver. Acho que inteligência emocional faz referência à inteligência, a quociente de inteligência mesmo, de lidar com emoções, de saber fazer. Agilidade é um método de como você lidar rapidamente, como a Fernanda perguntou, né?
Mas segura essa dúvida aí, vamos indo até o final, né? Então, pessoal, agilidade é exatamente esse espaço entre o que eu sinto e como eu vou agir. E ela traz um modelo para esse espaço entre o que eu sinto e como eu vou agir, né? Defendendo sempre que as emoções são dados, não direcionamentos, né? E a gente sabe que no escritório não tem uma das prerrogativas da parte emocional é que no escritório não tem muito espaço para ser depressivo, para ser inseguro, tem que ser inabalável, tem que ser entusiasmado, etc. Ai, que legal, a pessoa perdeu os pais num acidente e 2 dias depois já está trabalhando. A gente acha lindo isso, não é? A gente acha bacana isso, né? Que a pessoa que supera. A gente adora superação, né? Adora heróis, né? A gente gosta de pessoas que superem, assim, magníficas, etc. O que não é a parte da agilidade emocional, que diz que a gente tem que sentir, decifrar, avaliar. Então, muitas vezes no mundo corporativo a gente quer evitar essas emoções. Não quero sentir raiva, não quero sentir inveja. Talvez aí esteja um pouco, Karine, da diferença para inteligência emocional, né? A gente quer não sentir isso. E a teoria toda da agilidade emocional diz que a gente tem que sentir, né? Ela fala de um sistema de alarme emocional. Nós temos um sistema de alarme físico. Se eu estou cansado, me dá sono, eu começo a bocejar. O corpo está precisando descansar. Se eu estou com a boca seca, eu sinto sede. É uma parte do nosso alarme emocional que diz: você está desidratado, o corpo está desidratado, você precisa se hidratar, né? Quando a gente está mal por alguma coisa, a febre é sempre um dos primeiros sintomas. Primeiro, febre, pressão, por quê? Porque o corpo tem um sistema de alarme de que as coisas não estão bem. E as nossas emoções também fazem parte de um sistema de alarme. Então, não tem por que eu matar a emoção, matar a raiva, não querer sentir isso, não querer... Não, ele está só me avisando. A agilidade emocional está na escolha de como eu vou agir. Eu vou continuar sentindo tudo, não vou parar de sentir nada. Eu só vou ter condições de pensar em como agir, fazer escolhas de como agir, né? Então, a gente chama isso de espaço, de sistema de alarme emocional. Então, pessoas com agilidade é no sentido não de velocidade, de agilidade, de saber decifrar, de saber separar, de saber montar, continuam a sentir tudo. E esse é um ponto, para mim, legal da teoria, que não é que você não tem que sentir, você tem que sentir, mas você tem que saber o que isso representa, né? Por que eu estou com inveja do colega que foi promovido? O que isso está me dizendo? É um dado que eu preciso decifrar, né? Então, de alguma forma, a agilidade emocional é exatamente isso. Então, de alguma forma... Oi. Cortou um pouco. Tá. Voltou agora. Voltou o som? Voltou. Tem uma pergunta ali. Fábio, o hábito de ruminação também entraria nessa questão de falta de agilidade emocional? Sem dúvida. Eu fico com a emoção e fico alimentando, quase capturado por um pensamento, sentimento, sem avaliar o que esse dado quer me dizer, né? Por exemplo, eu fiquei muito incomodado depois da discussão da Vanessa, muito incomodado, eu fico dizendo, normalmente eu fico olhando a Vanessa, ela foi agressiva, ela disse isso, mas eu não olho. Por que eu fiquei incomodado? Por que isso me incomodou? É porque eu não consigo ficar de mal com as pessoas? É porque eu quero estar bem com todo mundo? É porque eu não dou conta de sentimentos negativos? Né? Por que isso me incomodou tanto? Né? Então, de alguma forma, usar esta emoção como um dado que precisa ser avaliado. Quando eu avalio melhor a emoção, ela já me ajuda a criar um plano de como agir. Né? Ela já me ajuda a criar um plano de como agir. Por exemplo,
Se eu discutir, fiquei mal com a Vanessa, eu me pergunto, por que eu fiquei mal? Não adianta eu analisar a Vanessa, eu tenho que analisar a mim. A Vanessa que vai no terapeuta dela, né? Tem que analisar por que eu me senti mal. Então, quando eu decifro essa emoção, eu já consigo pensar num plano de como agir, de como fazer. Então, a ideia é que você consiga decifrar um pouco mais o que você está sentindo, um pouco mais o que você está fazendo, né? Então, pessoal, agilidade emocional tem a ver com a escolha que você faz a partir da emoção que sente. E, de algum modo, são 4 passos principais. Agora, respondendo para a Fernanda, talvez ajude a Karine também, são 4 passos principais. O primeiro deles é olhar de frente. O que eu estou sentindo? Sem medo. Eu estou com uma raiva profunda da pessoa. Eu estou com inveja. Eu estou mega ultra feliz com esse projeto porque foi aprovado. Por que eu estou mega ultra feliz? Porque talvez eu me esforcei, porque eu me sinto recompensado, valorizado e tal, né? Então, o primeiro passo é olhar de frente as emoções. Não ter medo do que está sentindo. Nossa, eu estou desmotivado profundamente com o trabalho. Não tenha medo de olhar isso. É uma emoção que tá te avisando, né? Ou com esse trabalho, ou com esse projeto, eu estou com o pé atrás com essa situação. Ouça o pé atrás. É uma emoção, um sentimento, um pensamento que é um dado que precisa ser visto. Por que você está com o pé atrás? Não se preparou, tem risco, precisa tomar mais cuidado, precisa envolver outras pessoas, não se sente capacitado a dar conta disso. Então, o pé atrás é uma informação. Então, o primeiro passo é olhar de frente, conseguir enxergar o que eu estou sentindo sem medo de dar nome ajuda bastante, né? Sem medo de dar nome às coisas que eu sinto. Eu passei a sentir melhor as emoções e a dar nome muito tranquilamente, sem culpa nenhuma. Está no nosso sistema de alarme emocional. Tem que ter alguma utilidade, né? Se eu sinto é porque tem alguma utilidade, né? Segundo passo, se afastar. Quando eu me afasto, eu olho de uma maneira melhor. O que é me afastar? Sempre que eu boto no papel que eu escrevo, eu avalio com mais critério. Quando está dentro da minha cabeça, tem pessoas que têm essa capacidade de se afastar mesmo dentro da cabeça. O Fábio, por que você está sentindo isso? Tem pessoas que têm. Eu prefiro anotar. Por quê? Me afastar significa ver de longe, enxergar com mais neutralidade. Então, quando eu escrevo o projeto que eu fui apresentar que não deu certo, senti raiva do colega, me senti inseguro por isso, né? Fiquei com medo de ser demitido, tal e tal. Quando eu anoto num papel, eu olho de longe, eu olho com uma certa tranquilidade, porque eu tirei de mim, né? Isso não está mais circulando na minha cabeça. O pessoal pode fazer pouco sentido, mas funciona muito. Funciona muito mesmo quando você tira. É a mesma coisa que chegar sexta-feira, você anotar todas as pendências que tem para a semana seguinte. Você relaxa no final de semana. Senão, você esvazia a mente. Senão, você, sábado está tomando banho, lembra do relatório. Domingo, não sei o quê. Esvazia a mente. A tua mente sabe, está anotado, não precisa te preocupar mais. Você não deixa o cérebro num estado de alerta. Então, a ideia de se afastar é esvaziar a mente. Olhar de longe, analiticamente, sem estar tão cercado de emoções. É olhar com uma certa tranquilidade, né? Então, se afastar é super importante. Terceiro passo, ser coerente com os teus valores, com as tuas crenças, com o que você acredita. Sempre que eu sou coerente com meus valores, as minhas crenças, eu estou pensando um pouco mais a longo prazo, né? Por exemplo, fiz a apresentação lá, deu errado. Ser coerente eu já aprendi outras coisas, eu posso crescer, eu sou uma pessoa esforçada. Então, eu acredito que a gente pode se esforçar. Então, também acredito que eu posso melhorar, né? Fiquei com raiva do colega, tal e tal, vou boicotar ele. Eu não sou uma pessoa que perca o tempo tendo raiva. Eu prefiro focar em mim, em melhoria, do que ficar com inveja de alguém, se eu sei que eu posso fazer e me desenvolver. Então,
Então, quando você é coerente com as suas crenças, os seus valores, você está olhando mais a longo prazo, né? Você está olhando mais a longo prazo, você está enxergando um pouco mais a distância. Então, esse ser coerente é o terceiro passo. Primeiro passo, olhar de frente. Segundo passo é se afastar. Terceiro passo é ser coerente. Vejam que a Janaína perguntou da ruminação, a gente já está trabalhando a ruminação aí, né? Terceiro passo, ser coerente. Quarto passo, seguir em frente. Faça pequenos ajustes mentais e siga em frente. Olha, não ajuste mental, não vou perder tempo focando na raiva, vamos lá, foca na melhoria, né? Então, fazer pequenos ajustes mentais mudam muito a nossa situação. Vou contar uma história para vocês de trabalho de pequeno ajuste mental. A gente cria programas de desenvolvimento para empresas como a Embraer, Coca-Cola, um monte de empresas, programas grandes, né? E a gente fez um programa e apresenta para um diretor, apresenta para o outro, em momentos separados. Era a quarta vez que eu estava indo na empresa apresentar de novo o mesmo programa, tal e tal. E eu parei no estacionamento e digo, meu Deus, já estou sem paciência, eu não sei mais o que dizer. Sabe, eu não sei mais o que dizer, porque já falei, já mostrei, já apresentei, e daí, de alguma forma, eu pensei, digo, não, a empresa tem razão de estar insegura, ela está comprando uma ideia de um valor alto, eu é que tenho que passar segurança, eu preciso transmitir segurança, eu trabalho com isso, a empresa não trabalha com isso, eu é que trabalho. E daí eu fiz um ajuste mental. Eu digo, não, eu vou chegar seguro, eu tenho que chegar legal, aberto, eu não posso chegar sem paciência, eu tenho que chegar legal. E eu cheguei legal e em 30 minutos estava fechado, né? Por quê? Porque eu reprogramei o meu cérebro, fiz um pequeno ajuste mental, né? Então, pessoal, essa é a ideia. Então, começa por olhar de frente, encarar o que você está sentindo, se afastar para olhar com mais frieza, consulte os seus valores, as suas crenças, seja coerente e faça os ajustes mentais para seguir em frente, para mudar. Então, esse é o processo de agilidade emocional. É isso exatamente que está entre o que eu sinto e como eu vou agir. Posso fazer esse processo em 10 segundos, posso fazer em 2 dias, em 1 mês, lá sei o quanto tempo vai durar a emoção, né? Então, essa é a ideia da agilidade emocional, é você usar todo o sistema de alarme emocional que você tem. Se está apontando insegurança, pensa por que você está inseguro. Se está apontando raiva, pensa por que você está com raiva. As emoções não são direcionadores, são dados que te ajudam a pensar em como agir e planejar como você vai fazer isso. Talvez a Karine tenha um pouco razão. Toda a parte emocional é muito parecida. Inteligência emocional, psicologia positiva, agilidade emocional, mas a agilidade foi para um ângulo específico, né? O que eu faço com o que eu estou sentindo? Não é, por exemplo, a inteligência emocional tem autocontrole. Tudo bem, autocontrole é segurar, né? Mas eu tenho que dar um destino porque eu estou controlando. Eu preciso pensar como eu vou agir. E para isso eu preciso analisar as emoções. O mundo corporativo está nos oferecendo, né, um leque imenso de emoções. A gente tem medo de algumas. A gente tem medo de sentir algumas coisas, né? Então, olha de frente, não precisa ter medo. Isso não é um direcionamento. A gente tem medo dos nossos pensamentos e sentimentos, né? Cuidem com os tropeços, não se deixem capturar por eles, né? Não se deixe capturar por eles, etc., né? Pessoal, claro que pensamentos positivos são muito mais fáceis de administrar. Pensamentos negativos, né? Uma pessoa do meu círculo de relações foi transferida de São Paulo para Belo Horizonte. Agora, começou semana passada, né? E estava em pânico, porque é cidade nova, trabalho novo, pessoas novas, eu não sei se eu vou conseguir aprender o trabalho. Calma, você é inteligente, calma, calma. Daí eu tive que explicar, não se deixa capturar pelo pensamento, que o diretor não vai... A pessoa chegou a me dizer que o diretor não vai, pode não gostar de mim. Calma, você está com pensamentos de pânico, não se deixa capturar por isso.
Não existe absolutamente nenhuma evidência de que você não vá se adaptar em Belo Horizonte, é uma cidade grande. Você não está indo morar na Indonésia, você está indo para o Brasil, né? Não há nenhuma evidência por que o diretor não gostaria de você. Você é uma pessoa legal, todo mundo aprecia, foi indicado para essa promoção, por que o diretor não gostaria, né? Então, você, não vou aprender o trabalho novo. Tudo você aprendeu, tudo que precisou até agora. A pessoa trabalha, é engenheiro. Fábio, Oi. Fábio, deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. Então, neste caso, é o ajuste mental, né? É não ser capturado pelos pensamentos e sentimentos. Entendi. E fazer o ajuste mental. Calma, te preocupa em se adaptar na primeira semana. Não tem como definir tudo isso antes, né? Entendi. Faz esse ajuste mental. Ajuste mental é, vou focar na adaptação, em aprender o trabalho. Pronto. Foca nisso uma semana. E não no negativo. Não no negativo. Mas a pessoa está sendo capturada e criando teorias. Olha, o diretor não vai gostar de mim, eu não vou me adaptar, Entendi. não vou conseguir aprender o trabalho. A cidade, Belo Horizonte não é, né? Mas na cabeça da pessoa estava sendo capturada por isso. E Obrigada. foi uma conversa legal que ajudou bastante a pessoa, né? E daí a pessoa me disse assim, eu vou tentar não ser capturado. Bom, se você disse que vai tentar, já vai acender uma luz vermelha quando você estiver sendo capturado, né? Já começou o ajuste. Já começou o ajuste mental, né? Legal, legal. E daí, aliás, ontem a pessoa colocou, porque ela está num apart-hotel, tem um apartamento aqui, já estou procurando apartamento. É um coincidência. Calma, procurar apartamento é ansiogênico. Você tem 3 meses de apart-hotel. Espera 2 semanas. Espera 20 dias para procurar apartamento, né? Não bota mais alguma coisa no teu mundo. A gente tem que saber limites também, né? Entendi. Então, a ideia da agilidade emocional é essa. É você sentir, saber que isso não é um direcionamento, que isso são dados, se afastar um pouquinho, pensar nos seus princípios, crenças, etc., isso ajuda a não ter medo das emoções negativas e de pensamentos, né? E fazer pequenos ajustes mentais para seguir em frente. É um método simples, legal, e que você começa a praticar e começa a aprender. Francamente, eu parei de ter medo de sentir isso, aquilo, eu rapidamente aprendi a fazer um método na minha cabeça e tem me ajudado bastante. Os ajustes mentais têm me ajudado. Só que eu preciso passar pelos outros aspectos antes para conseguir, né? É muito Fábio, legal. Oi. Eu tenho uma dúvida. A gente falou muito de agilidade emocional sempre do lado negativo das emoções. A agilidade emocional, essa técnica, ela é somente aplicada a emoções ruins ou também podemos aplicar de alguma forma nas emoções boas, felicidade, alegria, algo nesse sentido? Super podemos para também potencializar. Por que eu tive, por exemplo, eu suei fazendo um projeto e foi aprovado, eu senti orgulho. Aproveita essa emoção. Talvez eu goste de correr risco, talvez eu goste de coisas novas. Sempre que eu decifrar a emoção, eu consigo melhor. Por exemplo, eu poderia dizer, terminou a emoção, nunca mais quero passar por isso, né? Foi aprovado, consegui, nunca mais quero passar por isso. Não é um direcionamento, né? Tendo sido aprovado é legal, mas foi difícil. Não, você pode potencializar isso. Então ajuda bastante. Fábio, as emoções. Eu não sei nem se seria... Desculpa. Eu não sei nem se seria o caso, aqui no escritório, teve um tempo, eu trabalhei alguns pontos com as meninas, até mesmo, muitas mulheres, às vezes, elas não sabem receber elogios. Sim, e aí eu virava para fulana de tal e falava assim, nossa, o cabelo tá tão bonito hoje, lavei. Nossa, que roupa linda, custou R$10, mas meu amor, não está escrito que custou R$10. Aceita o elogio que a sua camisa é bonita? Aceita o elogio que seu cabelo está mais leve, que seu cabelo está mais colorido? E aí eu fui conversar isso com as meninas, eu falei, gente, vamos trabalhar isso no sentido de, sim, estamos bonitas, sim, meu cabelo está brilhoso, porque vem uma coisa assim gritante, né? Nossa, estava suja, tinha 3 dias que eu não lavava, meu amor, mas não estou perguntando quantos dias tem. É simplesmente o fato de estar bonito. Obrigada.
Tipo, e às vezes, não sei se seria o caso de se encaixar também nesse lado positivo. Aceitar elogios é uma habilidade social. São estudadas 16 habilidades sociais e aceitar elogios é uma delas. O quanto você é hábil em aceitar. Que bom que você gostou, eu também gosto dessa cor, eu escolhi, qualquer coisa assim, né? Então, aceitar elogios é uma das habilidades sociais, né? Mas também, assim, por que que a pessoa, cabe usar agilidade emocional? Cabe. Por que que ela se sente mal quando elogiam? Ela vai ter que descobrir. Por que que ela se sente mal e tenta justificar que você está errada? Não está bonita, que eu não lavei, não foi muito Mas geralmente barato. se diminuem, né? Pois é. Por quê? Será que é por medo de ter que corresponder a uma expectativa? Será que é por medo de dar intimidade para você? Ela vai ter que pensar, por que essa dificuldade? Isso eu acho que a agilidade emocional pode ajudar. Por que essa elogio é uma emoção que me desequilibra? Que eu logo tenho que matar? Entendeu? Logo tem que dizer, não, o cabelo está sujo. Não, custou R$5, comprei no R$1,99. Né? Não, por que que o elogio me desestrutura? É uma emoção que tem um efeito sobre mim. Vai precisar pensar. Será porque eu tenho vergonha de me expor? Será porque eu me sinto comprometido? O que que acontece aí? Daí cada um vai precisar investigar. Nesse sentido, a Eni, ela comentou, podemos criar uma âncora ao sentir uma emoção positiva, que é associar um gesto ou movimento, um sinal que você use e que você conheça. Pode sim. Deixa eu ver aqui no chat, né? Isso. Podemos criar que associar um gesto, um movimento, um sinal que use... Sem dúvida, uma emoção positiva. Posso olhar, viva, yes, qualquer coisa que comemore, e eu posso pensar como eu vou tirar proveito dessa emoção. Vou melhorar o meu marketing, vou melhorar a minha autoestima, olhar e seguir em frente, fazer ajustes mentais, tipo, quero mais disso aqui, no mínimo uma vez por semana. Pode ser uma possibilidade. Deixa eu ver o que a Ariana está dizendo. Fábio, gostaria de dicas de como controlar as emoções que precisam ser inibidas de forma rápida, como em uma reunião que são exibidas pelo nosso corpo e que não conseguimos controlar, como ficar vermelha em um momento de raiva, por exemplo. Ariana, você é camalhão, não adianta. Se você ficar vermelha, vai ficar vermelha. Não queira virar uma mesa, entendeu? Esse é um dos princípios da agilidade emocional. Ficar vermelho não quer dizer que você tenha que agir e dar um tapa na cara da pessoa, né? Você só ficou vermelha. Quando a gente... A Fernanda está dizendo, eu também fico vermelha. Quando a gente assume a emoção, já alivia bastante. Nossa, fiquei surpreso com o que você me disse. Eu estou frustrado porque eu esperava outra coisa, né? Eu tinha outra expectativa. Então... Quando a gente assume a emoção, já melhora, já reduz a tensão. Nossa, nem sei o que te responder, fiquei paralisado. Então, quando a gente usa essas expressões, você está assumindo a emoção e está evitando disfarçar. Não adianta querer disfarçar muito. Eu sei que tem horas que a gente precisa calar a boca no mundo corporativo, né? Não dá para falar tudo que se pensa, né? Mas é melhor assumir a emoção. Por exemplo... Você falou, nossa, eu estou surpreso que você está falando isso. Eu esperava diferente. Eu estou dizendo que eu estou irritado, indignado, mas eu assumi a emoção para não, de alguma forma, para não ir por outro ângulo, né? Então, uma forma é assumir o que você está sentindo e se você ficou vermelha, é sinal que seu sistema de alarme está ótimo. A mente foi preparada para sentir e está sentindo. Pior é, a gente não é psicopata, né? Que fala uma coisa, psicopata. Pois é, ele estava me atrapalhando, daí eu cortei o pescoço dele. Isso é psicopata, entendeu? Não, ele estava na minha frente, como eu queria passar, daí eu dei um tiro na cabeça dele para tirar ele da frente. Isso é psicopata, né? Então, ficar vermelho é natural. A nossa mente está fazendo o trabalho para o qual ela foi contratada, que é sentir as coisas, né? Agora, como eu vou agir... Eu posso dizer, olha, fiquei constrangido, nem sei o que te dizer, né? Isso me deixa tímido. Acho uma expressão que é eu assumir a emoção de uma maneira amena.
Quando você assume a emoção de uma maneira mais amena, você relaxa um pouco, né? Tentar disfarçar é dureza. Tem que ser muito bom muito sociopata para disfarçar. Claro que a gente tem uma dose de sociopata, em cada um tem, mas é bastante difícil, né? Então, haja naturalmente. Que bom que a gente tem um sistema de alarme emocional que funciona legal. Então, pessoal, esses são os 4 passos, né? Olhar de frente, se afastar, ser coerente com seus valores e seguir em frente fazendo pequenos ajustes mentais. É muito legal, a gente começa a explorar um pouquinho, entender esse assunto e ele é magnífico. A gente começa a aceitar que eu tenho um sistema de alarme emocional e que bom que eu nasci com ele bem ligado e bem funcional, né? Isso é agilidade emocional rapidamente, em 40 minutos, né, pessoal? Essa foi a ideia. Legal, pessoal? Ajudei vocês? Foi bom ouvir isso? É pretensão em 50 minutos, mas já bota uma semente lá na cabeça, né? Muito bom. Legal, então, pessoal? Ótimo. Muito obrigado. bom. Até a próxima. Abraço, sucesso para vocês. A maioria de vocês são de RH, e RH tem um leque de experiências emocionais, até porque está preparado para sentir mais, né? Então, tem um leque de experiências emocionais bem amplo aí, né? Pessoal, queria agradecer, muito obrigada pela presença de todos. E nesse tema de emoções, né, a gente vai ter uma palestra também com o Edson, de sentimentos e vínculos. Eu vou passar para vocês no chat o link no Zoom, tá? Também vai ser no Zoom. Vai ser às 15 horas. Se quiserem já participar, fiquem à vontade. Obrigada pela presença de todos. Obrigado, pessoal. Então, tchau, tchau. Tchau para vocês. Obrigada. Tchau.